E se eu te falar que o Higby é o personagem mais mentiroso e manipulador de apenas um show, você ia acreditar em mim? Provavelmente não, porque o Higby é muito burro pra ser um manipulador. Mas existe um episódio que pode contrariar tudo que a gente pensa desse personagem. Um episódio onde o Higby coloca a vida do seu melhor amigo em risco por um boné. Kaiko, qual episódio é esse e o que acontece nele? O episódio em questão tá na terceira temporada, episódio 17, chamado Ovo Excelente. O episódio começa mostrando Mordecai e Higby sentados na frente da TV quando aparece o comercial de um desafio. O desafio consiste em comer uma grande porção de ovos e em troca você ganha um boné especial. Na hora, o Higby fica encantado e decide fazer o desafio. Os dois vão até o lugar onde esse desafio acontece e o Higby pede pra começar, mas ele nem consegue fazer o desafio direito porque começa a passar mal. E um tempo depois, ele revela que é alérgico a ovo. Tão alérgico que na tentativa de fazer o desafio, ele fica numa espécie de coma. Todo mundo fica muito triste por ver ele naquela situação, inclusive o Mordecai. É aí que o Mordecai decide tentar fazer o desafio no lugar do Higby. E como todo mundo sabe, o Mordecai tem uma dedicação e uma força de vontade imensa. Na primeira tentativa ele não consegue fazer o desafio, mas depois ele descobre que existe um cara que conseguiu e começa a estudar tudo que esse cara fez pra vencer. Toda essa dedicação do Mordecai existe pra honrar a vida do amigo dele que tá em coma. Então ele tá realmente dedicado. Depois de estudar, o Mordecai finalmente consegue vencer o desafio e depois de passar por mais um desafio, ele pega o boné e leva até o Higby. E é uma cena até bonita, onde Mordecai coloca o boné no Higby e ele acorda, dando um realce no quão linda é a amizade desses dois. E bom, esse episódio até tem uma mensagem bonita, mas acontece algo surpreendente no 9º episódio da 4ª temporada, ou seja, uma temporada depois. O nome desse episódio é Pull Up, e nele basicamente o Higby precisa fazer uma barra para continuar com seu emprego no parque. Ele não consegue de primeiro momento e fica muito triste com isso. E no meio dessa tristeza, a Ellen aparece e decide ajudar ele. Então os dois começam a treinar juntos para ele fazer essa barra. E no meio desse treino, para conseguir ficar um pouco mais forte, sabe o que o Higby faz? Ele come ovos. E para piorar, ele come os ovos cru ainda. E para nossa surpresa, ele não tem nenhuma reação alérgica. Então, o que isso quer dizer? Bom, talvez o Higby tenha mentido sobre a sua alergia a ovos porque ele sabia que nunca ia conseguir completar o desafio. Mas ele também sabia que o Mordecai tem uma das maiores forças de vontade. Ou seja, talvez ele tenha fingido coma pro Mordecai enfrentar o desafio no lugar dele. E no que isso implica? Isso significa que todo o risco que o Mordecai passou poderia ter sido evitado. O Mordecai quase perdeu a vida para conseguir dar esse boné pro Higby, acreditando que isso ia salvar a vida dele, sendo que no fim, talvez o Higby nunca tenha estado em coma, talvez o Higby nunca tenha tido alergia a ovos, só mentiu de novo para se beneficiar. Claro que essa visão é um pouco mais pessimista de tudo isso, mas algumas pessoas acreditam que no fim do episódio do Ovo Excelente, o Higby acaba perdendo a alergia a ovo ao vestir o boné. E bom, talvez a gente nunca tenha uma resposta, talvez a gente nunca saiba se o Higby mentiu e colocou a vida dos seus amigos em risco, como ele já fez outras vezes, ou se ele realmente era alérgico. De qualquer forma, esse episódio tinha tudo pra ser lindo. Mais uma temporada depois, revela esse detalhe que soa um pouco perturbador. E aproveitando que você tá aqui, não seja alérgico ao botão de inscreva-se e clica aí, pô, isso me motiva e me ajuda muito. Muito obrigado por ter visto até aqui. E em prosa, não minta pros seus amigos.